Então, é, irei falar aqui nesse bloco temático, especificamente da palestra, né, considerando aqui que a segunda parte da palestra, sobre EZLN, né, a EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional. O que foi, qual o contexto que ele surge, quais são suas reivindicações políticas, o que é o movimento, e, enfim, né? Aí, para dar um aporte especificamente do que era o contexto mexicano, na década de 80 e 90, século passado, e perpassar mais ou menos questões conjunturais e específicas do contexto, né? Abordando aqui especificamente nesse slide. Mas vamos lá. O que era o México na década de 80 e 90? Né? Estava sob o governo Salinas, né? Já do governo que foi de 88 a 1994, ele subiu, né, ao governo com fraude nas eleições e com uma promessa política e econômica de inserção no mercado internacional, de fazer reformas econômicas, políticas, etc. Né? Ele subiu, então, portanto, com uma fraude eleitoral, né, as eleições que ocorriam recorrentemente no México, e com esse ideal de reformas antipopulares, né? E o porquê dessa reforma antipopulares, que era basicamente um tratado de livre comércio que fizeram, de livre comércio da América do Norte, que foi uma integração do México a dois blocos econômicos, né? O que é o Canadá e os Estados Unidos. Então, um acordo que teve, e que para entrar nesse tratado de livre comércio, o México teve alguns ajustes econômico, âmbito comercial. Esse tratado trouxeram algumas questões, né, importantes para dialogar. Enfim, que foi a destruição do artigo 27 da Constituição Mexicana, que pode parecer bem irrisório um artigo específico da Constituição, mas que se levantaram em questão a discussão do Bandeira, especificamente sobre a questão das terras, dos resíduos, né, e da nacionalização da terra em específico, enquanto luta política histórica dos camponeses, dos povos indígenas, é bastante importante. Era basicamente a desregularização da terra e a desnacionalização da terra. Né, e especificamente falando sobre Egídio, que Egídio tem uma questão específica, né, no México, que é basicamente uma propriedade de terra coletiva que tem como proprietário o Estado. Então, o Estado é proprietário da terra e o Egídio são terras coletivas, né, que o Estado distribui. E esses egídios são formas de produção dos povos indígenas, dos povos camponeses, tudo mais. E com essas reformas antipopulares, neoliberais, de destruição do que foi conquista da Revolução Mexicana, né, constitucionais e sociais, pensar na Revolução Mexicana em longa duração histórica, trouxeram, por exemplo, a queda do café, que é a queda do preço do café, né, a queda internacional do preço do café, e isso desregularizou toda a economia do México, prejudicou bastante, e no âmbito do campo, isso se mostra ainda mais, teve uma deteriorização das condições de vida dos camponeses, e além disso, um avanço do neoliberalismo, né, no âmbito econômico do contexto mexicano, e, enfim, houve todo esse processo de desmantelamento na questão da terra, da conquista dos povos, e esse tratado de livre comércio da América do Norte, que incumbiu o governo Salinas, foi uma questão importante a se levar em consideração no contexto mexicano. Enfim, falando especificamente do contexto internacional, né, como é que se demonstrava o contexto internacional, levando em consideração que, para entendermos uma conjuntura, temos que entender a questão nacional e internacional, interna e externa. O contexto internacional era do movimento das esquerdas, era de extrema derrota, né? Era uma crise da esquerda, especificamente da esquerda comunista, mas a esquerda vinha em processo de capengar, de processo de derrota, que se sintetiza, né, na queda do Muro de Berlim, né, a derrota da União Soviética e a crise crise socialista do leste europeu. E aquilo que o pensamento burguês e
pensamento à época, como, por exemplo, Francis Fukuyama disse de fim da história. Então, é importante se pensar essa questão do Exército Zapatista de Libertação Nacional como um processo que vinha contraponto do contexto internacional. Vinha se dizendo de fim da história, agora iremos viver uma época de paz, uma época de hegemonia capitalista, e o Exército Zapatista vem para denunciar esse contexto mexicano, que vinha necessariamente se inserindo na lógica de hegemonia, na hegemonia neoliberal. Então, importante pensar essa questão. Explicando o que seria uma hegemonia, né? Basicamente, aquele bloco histórico que vinha se construindo no âmbito internacional da via capitalista, socialismo ou qualquer forma política que negasse o capitalismo não iria tomar voz, estava já por baixo, essa questão de capitalismo, socialismo era uma discussão, ou de melhoras sociais não era uma discussão, falava das pessoas, falava do pensamento burguês, já não era uma questão de sim ou não, né, era questão de não existe mais. Enfim, e o Exército de Libertação Nacional, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, vem nessa questão de contexto, nesse contexto, né, fragmentação das esquerdas, discussão política das esquerdas rebaixado, sem uma alternativa. A alternativa que tinha era neoliberalismo, capitalismo e ponto. Né? E, enfim, levando em consideração os Exércitos Zapatistas de Libertação Nacional, no ponto de vista precedente, eles colocam que, né, que vieram da via urbana, né, teve uma luta política, inclusive no contexto de manifestações dos estudantes, e esses estudantes, né, também no contexto das esquerdas baixadas, uns foram para a revolta armada, uns foram para o âmbito institucional, e o precedente do Exército Zapatista, eles tomaram a via de vamos aos campos, vamos aos campos, tem que entender como é que funciona a lógica, toda a lógica do campo, entender a comunidade indígena, os povos indígenas, e enfim, né, tem toda essa lógica precedente de luta política e tudo mais. E como que se deu nessa primeira aparição pública? Foi justamente nesse processo de politização de uma região específica que nós iremos abordar, que foi a região das Chiapas, né? E aí um movimento necessariamente indígena, camponês, né? E inclusive teve um debate se era mesmo indígena, porque aquele nível de organização não podia, mas foi consolidado que é um movimento indígena, e se deu essa aparição pública, inclusive, é engraçado esses pontos da história mexicana, com data marcada, né, tal qual uma Revolução Mexicana. A primeira aparição pública foi em 1º de janeiro de 1994, no primeiro dia que se colocava em questão o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Então, foi decidido especificamente a data. Essa questão da insurreição armada e também um documento específico chamado Hoy Decidamos Basta. Né? Que o documento por si diz por si só, né? Decidimos pelo basta, não dá mais, e etc. E como que surge esse movimento, né? É uma insurreição armada na região de Chiapas, que a gente vai explicar melhor, de Chiapas que se localiza no sul do México, um local não teve desenvolvimento, grande industrialização, modernização, um pouquinho melhor sobre essa questão de Chiapas. E, bom, basicamente, as características do movimento zapatista, ou do neozapatismo, né, com a EZLN, essa lógica camponesa, indígena, surgida em Chiapas, as suas motivações, justamente essa contraposição, a inserção na lógica
liberal, se deteriorando, os posicionamentos políticos é justamente contestar, combater essa hegemonia política. Bom, explicando melhor, né, região dos Chiapas, primeiro passar o próximo slide, ali é o sul do México, né, ali aquela região ali que está no slide, específico em rosa, eu pedi para o passar o próximo slide também, para a gente discutir melhor, que é a área específica, passa aí mesmo. Aí, justamente ali, aquela área rosa, específica do sul do México, que faz fronteira com a Guatemala e alguns estados mexicanos, né? Enfim, aí foi nesse local que o Exército da Patriotismo de Libertação Nacional surge, uma insurreição armada, enfim. Aí, para discutir melhor sobre essa questão de Chiapas, vamos lá. Bom, essa região de Chiapas, é importante se discutir a questão geográfica, porque o Exército Zapatista de Libertação Nacional surge nessa região, né? Então, falando especificamente da região em si, é uma região rica, riquíssima em recursos naturais, porém extremamente pobre, né? E pobre por uma lógica de modelo econômico específico. E acho que a síntese, né, que eu acho importante colocar de Benjamin é um pueblo pobre em terra rica. Então, povo pobre, porém em terra rica, que é mais ou menos um contexto que nós vivemos na América Latina especificamente, mas essa região é uma síntese bastante importante, né? Então, tem regiões de petroquímica, hidrelétrica, produção de café, madeiras, né, madeiras de fontes primárias gigantescas, o turismo também, que é uma região que tem turismo bastante avantajado, porém, num contraste social, nesse contraste econômico, um contraste social que uma grande parcela da população não tem acesso à energia elétrica, mesmo tendo uma petroquímica gigantesca, hidrelétrica gigantesca, um povo que tem uma região que tem bastante produção de café, produção agrícola, mas um povo que vive na extrema miséria e morre, inclusive, de nutrição, né? Os dados específicos, acho que na descrição do vídeo eu posso deixar especificamente essas questões, se possível, né? Que não tem acesso à saúde, né, à educação, que tem uns níveis elevados de deserção escolar, em número específico chega a concluir o curso, a concluir, né, os períodos dos cursos, enfim, inclusive uma evasão gigantesca de crianças e uma exploração de mão de obra do trabalho, desses jovens e dessas crianças também. Esse é o contraste e contradições sociais gigantescas da população chapaneca, né? E, enfim, essa região, especificamente, ela é composta por camponeses indígenas, né? A população de Chiapas tem 3.920.892 habitantes, sendo 979.614 indígenas. Então, a grande parcela da região é indígena, dos povos indígenas, que tem uma resistência gigantesca, né? É importante ressaltar, sobreviver à colonização, sobreviver esse processo de modernização mexicana, né, a instrumentalização do capitalismo ao campo, o subjugamento do campo à cidade, é uma região que tem essas especificidades. E aí, é importante ressaltar, né, o surgimento da EZLM é esse produto de longuíssima jornada de exploração, longuíssima duração histórica, né, e longuíssima jornada de exploração, opressão e roubo dos povos indígenas. Vale ressaltar que um roubo, uma exploração, uma opressão de longa data histórica, de longa duração histórica, advenda da colonização espanhola. Então, esse processo de colonialismo, a asserção do capitalismo e modernização, que explicam esse fenômeno de desigualdade, de contrastes sociais, né? Um povo pobre, porém
povo pobre, porém terra rica. Enfim, aí, só dando um contraste do que é esse local, como surge o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Próximo slide, meu. Então, aqui especificamente nesse slide, falando sobre reivindicações políticas dos posicionamentos da EZLN, né? Então, como dito antes a composição étnica dos povos indígenas da região de Chiapas, né, em sua maioria de descendência maia, e aí é importante ressaltar, os povos indígenas, né, alguns povos indígenas especificamente, aí falando algum desses povos indígenas que tem na região de Chiapas, aí eu vou pedir perdão se eu pronunciar errado e tudo mais. Então, 4 povos indígenas, que são o Tzetsoizil, o Show, o Tojalabal e o Tzeltal, né? Enfim, eu não sou bom falando isso, mas, enfim, em sua maioria de descendência maia. Então, importante ressaltar isso, por questão de organizativa da EZLN, né? Um símbolo bastante em evidência da EZLN é um caracol, né? Que são decisões tomadas na base, nas bases, indo e voltando. Então, simbolizando essa questão de discussão coletiva, discussão junta, e aí discussão especificamente em 4 línguas diferentes, né, em 4 culturas diferentes. E aí tem que ter um caráter a nível estratégico, tático, bastante importante, essas mediações são diferentes línguas, enfim, para ter uma síntese, inclusive, que documenta que foi lançado na primeira aparição, foi um fruto de longo debate, longa discussão, longa politização, né, e longa síntese dos movimentos indígenas. Enfim, é importante ressaltar politização por partes dos povos indígenas também, de luta organizada, e das pessoas que ingressaram, né, as figuras urbanas, entre aspas, do movimento. Enfim, falando da reivindicação histórica, a questão histórica, né? Isso aqui é legal, que eles colocam, inclusive no documento específico do Oi Decidamos Basta, eles se colocam como somos produtos dos 500 anos de escravidão, na guerra de dependência contra a Espanha, do expansionismo norte-americano e contra a ditadura porfiriana. Nós somos frutos, somos filhos dessas lutas históricas, né? Luta contra a escravidão, na guerra de independência contra a Espanha, do expansionismo norte-americano, contra a ditadura porfiriana. Somos filhos também das manifestações de estudantes que ocorreram no México, e aí se coloca como reivindicação histórica essa luta de classes pujantes, as veias abertas da América Latina, especificamente do México, pulsando abertas, né, basicamente. E as posições políticas da EZN, isso aqui, importantíssimo. Eles indicam, né, a democracia, liberdade, a dignidade, a autonomia e a autogestão do território e da terra, isso bastante importante, algo que eles prezam. Qualquer documento da EZLN, ou manifestação, ou em aparição pública, eles vão reivindicar pela autonomia, a autogestão do território e da terra, né, e isso, inclusive, imbrica no certo setor do EZLN, que questão do anti-imperialismo, né, do expansionismo norte-americano que eles falam, enfim, o direito e demandas coletivas individuais negadas historicamente aos povos nativos e à maioria dos mexicanos. Isso daqui é uma questão importante de ressaltar, né? As demandas coletivas individuais dos povos nativos, primeiro, foram subjugadas, começar, né? A colonização dos espanhóis, e posteriormente essa independência, né, inclusive conturbada do México, e aí é uma outra discussão, a independência do México, foi negado, né, a inserção dos povos, inclusive Chiapas é uma síntese disso, né, é uma síntese dessa demandas coletivas individuais que foram negadas historicamente aos povos nativos. E também essa negação também
do povo mexicano, e do povo latino-americano em si, a autossoberania, a autodeterminação, algo que é negado historicamente justamente pelo domínio burguês que tem, né, e do México, tudo mais. Enfim, a luta de classes pulsa na América Latina, pulsa em veias abertas. No México também é isso. Enfim, aí falando dos níveis, nível político, nível estratégico, nível tático. E aqui eu me furtei me furtei não, eu me imbriquei necessariamente na discussão que o professor Hector Saint-Pierre faz no livro dele, A Política Armada, que ele, na parte final do livro, ele discute sobre essas questões da EZLN, né? E, enfim, o professor ele tem uma discussão específica do que a política armada, os fundamentos da guerrilha revolucionária, e é uma discussão importante que a política, a insurreição armada na América Latina, historicamente, ela nasce numa necessidade de contraposição ao poder hegemônico, a tudo que, enfim, ao poder, né, burguês, o poder capitalista, e surge dessa forma, a contraposição. Esse, em primeiro momento, a EZLN surge nisso, surge dessas demandas, mas, posteriormente, é uma insurreição armada para discutir umas reformas. Então, reforma agrária, algumas questões com o governo, inclusive era diálogo, né? Não necessariamente que a SL não surge como uma conciliação de classe, mas ela, a nível político, ela tem essas questões de reformas. O professor responde. No primeiro momento é a questão de contraposição, mas aí uma avaliação conjunta, eles enxergam que para a população mexicana entender esse movimento não teria como simplesmente uma insurreição armada, contrapor o poder, tomada do poder político, e como as guerrilhas funcionam, tomada do poder político, do poder em si, né, do Estado, não teria como surgir dessa forma. Eles avaliam que tem que ter um longo debate na sociedade mexicana para isso acontecer. Então, a mediação que eles encontram para constituir o nível político são as reformas. Então, eles conseguem um debate, uma conversa com o governo, nunca uma conversa agradável, nunca uma conversa simplesmente conciliatória, é algo que demanda bastante mobilização, uma questão bastante de segurança, né, especificamente. O conflito em Chiapas hoje que inclusive esse movimento ZLN surge e continua existindo, importante ressaltar, é um debate, é uma questão tensa lá em Chiapas, né, enfim. Aí, em nível estratégico, o professor Hector Samper pontuou essa questão, a procura do diálogo, né, para, inclusive, levar essa questão dos direitos das demandas coletivas individuais, que foram negadas historicamente, a debate, a discussão com o governo, né? E quais são as táticas que são utilizadas? E isso aqui é importantíssimo. A guerrilha armada, que é um braço da América Latina, os símbolos, né? Porque inclusive o nome especificamente, Exército Zapatista de Libertação Nacional. Zapatista, recorre a uma questão histórica ligada à figura de Zapata, que foi uma ala radical da Revolução Mexicana, e eles trazem enquanto figura histórica a ser reivindicado. Então, símbolo, inclusive também de identidade dos povos indígenas também, é uma questão bastante figurada na SLN, e aqui uma questão que surge, né, a utilização da prata digital, um exército de insurreição, né, e nunca tinha usado essa prata digital, né, pelo caráter da SLN, por surgir na década de 90, já com aquelas questões digitais, eles utilizam muito bem
inclusive, eles, enfim, trazem discussões, debates, eles conseguem um apoio da população através da divulgação na internet, eles conseguem construir debates, conferências, muito interessante, e apoios também na internet, colaboração internacional, inclusive uma questão importante para não serem simplesmente esmagados pelo exército nacional do México na insurreição armada foi a utilização da pata digital. Então, é uma nova tática de utilização na guerra, na guerrilha, né, na política armada, né, e de extrema importância da SLN. Então, e utilização desse aparato para reivindicação de melhora do povo, né, de melhora da sociedade mexicana, melhora enfim, da questões de direitos e demandas coletivas, essa questão é importante, demandas coletivas e individuais, né, e aí, coletivos individuais, e a lógica de que, do Ocidente, de o que é coletivo e individual, né, para os povos indígenas, o individual se completa no outro, né, o individual se completa no coletivo, o coletivo, a comunidade é o meu individual. Mas, enfim, importante ressaltar, é um movimento social que surge em caráter contestador, surge de caráter combativo, né, em todas essas mediações também, na questão internacional, na questão conjuntural do México, e que isso, inclusive, continua de pé até hoje, né, aí acredito que esse espaço é um local específico para essa divulgação e debate coletivo do que eles produzem, do que eles continuam reivindicando, do que eles estão quanto resistência, né? E aí, importantíssimo, divulgação, o olhar sobre esse movimento, e, enfim, aí os convido a ver documentários sobre, tem bastante conteúdo na Telesur, né, sobre o movimento zapatista, o movimento da SLN, né, que é o neozapatismo, e aí eu os convido também para um debate, para uma discussão, uma construção coletiva de conhecimento especificamente sobre a questão SLN. Enfim, acho que é isso. Estamos aí para maiores debates, maiores, melhores, e é isso. Bom, e falando especificamente, né, para ir para uma discussão um pouquinho mais abrangente, das referências bibliográficas, e aqui extremamente importante, inclusive para a questão de divulgação, caso se interessam sobre o assunto, que aí a gente, enfim, consultou algumas questões importantes, que é sobre a Revolução Mexicana especificamente, é importante consultar na coleção da Unesp, né, das Revoluções do século XX, acho que deveras importante, Chiapas e seus recursos, tá, o Revolução Mexicana, organizado pela Mila Virotti da Costa, e escrito pelo professor Barbosa, Carlos Alberto Sampaio. Enfim, e aí, questão da Chiapas, a discussão de Chiapas, os seus recursos estratégicos, aí é válido consultar o trabalho de 60, Esther, do Barrida Andres, aqui um documento que a gente colocou, inclusive, na apresentação, a primeira declaração da Selva Lacadona, que foi o Decidamos Basta, que está disponível na internet, acho que legal. Esse trabalho do Emílio Genari, se ele passa de uma rebeldia, inclusive bem introdutório, para discutir tranquilo, da hora. E aí o Galeano, que inclusive está na nossa palestra, enquanto problematização histórica, né? É importante ressaltar o Galeano, as vias abertas da América Latina. E aí dois trabalhos que eu consultei bastante, que é o professor Hector Sampierre, A Política Armada, os Fundamentos da Guerra Revolucionária, e o Neoliberalismo no México, o governo Salinas de Gortari, e aí também disponível na internet. Enfim, aí passando para o próximo slide,
Aqui são questões, fontes que a gente consultou, documentários, aulas, e também alguns debates, inclusive na Telesur, a gente consultou, enfim, e aí a gente deixa o link embaixo na descrição, a gente vai deixar tudo isso especificamente, aqui é uma questão mais específica para divulgação, mas iremos deixar na descrição e tudo mais. Importante que ressaltar, né, e as nossas fontes consultadas foram o Telesur, o Brasil de Fato, Telesur tem bastante conteúdo legal, importante, Telesur, Brasil de Fato legal também, um lugar chamado Chiapas, que é um documentário de extrema importância, muito legal, feito. Essa aula aqui de um aluno que estudou Chiapas, né, de zapatismo, no canal da Unicamp, mais dois outros fontes específicas que a gente consultou, né, Exército Zapatista reivindica os direitos indígenas, que também está na Telesur, é uma matéria digital, e o Despertador Mexicano, isso aqui do órgão informativo da SLN, especificamente. No site, como eu disse, tem a parte digital dele de divulgação, reivindicação, e aí é válido consultar. E aí, como eu vou colocar isso aqui na descrição, aula da professora de América Independente da USP, que tem disponível também na internet. E aí deixa na descrição do vídeo, e que eu acho legal que ela debate sobre a Revolução Mexicana, aí é válido consultar. Enfim, é isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que esperamos ter sanado as dúvidas de vocês, né, acerca do debate. Esperamos que tenhamos instigado a vocês saberem mais, né, sobre o tema, que é um tema bem abrangente, é um tema que envolve, que foi um dos temas meio que precursores, né, que deu mais notoriedade para a América Latina, né, nas suas lutas, né, da sua busca de uma identidade, de uma figura de liderança dentro da América Latina, dentro de um processo revolucionário. E eu espero que vocês tenham conseguido absorver esse conteúdo, né? Assim como citado, porque foi feito com carinho, foi bem pensado, que vocês consigam abranger bem esse conhecimento e que numa discussão próxima, né, dentro da vida de cada um que está acompanhando esse vídeo, que vocês consigam desenvolver um bom debate, né? Eu só tenho a agradecer, eu sou o Bandeira, sou aluno de História da FMU do 5º semestre. Bom, aí falando especificamente sobre a minha visão, né? Enfim, acho que essa discussão específica nasce como, inclusive, uma questão metodológica, inclusive de questão, mas que a gente levou em consideração, que é uma história contrapelo, né? A gente levar em consideração a história dos movimentos sociais, a história da Revolução Mexicana, as figuras políticas da Revolução Mexicana, que por vezes nos é negada, né, esse conteúdo sobre da América Latina, e ressaltar, né, que como brasileiros nós somos latino-americanos. Então, esses movimentos sociais nos é importante, nos é caro, nos é bastante importante para pensar a questão de política, da história. Enfim, aí acho que dois pilares importantes, né, essa questão de história contrapelo, e uma outra seria a questão de uma construção de conhecimento junto, né, não quer construir aquela questão de tom professoral, de nós somos os seres iluminados. Queremos construir debates, queremos construir debates, discussões, enfim, o que gostarem a partir do que a gente tem para oferecer. Eu espero que aquilo que a gente ofereceu especificamente hoje tenha sido minimamente legal, bom, foi pensado com carinho, como a Bandeira disse, e, enfim, encerramos, né, para me colocar aqui, eu sou o Kevin, sou também estudante de História do 5º semestre, e que precisarem, estamos aí, para construir junto conhecimento e uma América Latina, independente ou determinada. É isso. Encerramos, espero que gostem, curtem, compartilhem, tamo junto.